Boa noite, minha gente. Mais uma live fora do horário de costume, fora do horário de comprometimento, que é às 19h30. Então, um pouquinho atrasada, um pouco mais do que eu gostaria, porque obras aqui na avenida onde eu moro, e aí a região inteira está travada. Eu demorei muito mais do que costumo demorar para conseguir chegar em casa hoje. E nessa época do ano costuma ter obra para todo lado mesmo, né? Quer dizer, nesse tipo de ano, anos em que acontecem eleições de diversas naturezas, eles começam a fazer obra por todos os lugares. E hoje não foi diferente, em razão de obras, diversas obras aqui na minha região. Eu demorei muito para chegar, por isso a live está sendo aberta um pouco mais tarde. Mas eu não deixo de fazer porque é o meu compromisso, entregar conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas para você combater toda e qualquer doença crônica. Para quem está chegando aqui agora, ou vai ver esta live posteriormente, meu nome é Maria Nilde, eu sou mentora em saúde e o assunto neste perfil, como também no meu canal no YouTube e em todas as outras plataformas em que me encontram, é saúde com especificidade no combate e na prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. O assunto de hoje é sobre alta ingesta de proteína animal. O que é isso, Maria Nilde? Simplesmente comer carne a mais do que costuma. É um assunto, eu diria que antigo, né? Era há muito tempo atrás. Os nutricionistas e ou nutrólogos, nem sei se já existia nutrólogo, não existia, médicos na verdade, acho que nem nutricionistas existiam ainda, eram os médicos quem prescreviam alimentação para as pessoas, geralmente os clínicos gerais, isso eu estou falando a nível mundial, e surgiu a ideia de prescrever proteína animal em altas quantidades para aquelas pessoas que estavam tratando ou querendo se livrar do excesso de peso, da obesidade. E essa prática, que é bem antiga, eu nem sabia, mas continua acontecendo até hoje. Por mais, eu falo que às vezes eu vivo no meu mundinho e eu deixo de ter conhecimento de certas coisas. Então, há uns 12 anos atrás, uma aluna minha tinha recebido essa prescrição, estava praticando essa dieta, que antigamente, quando foi criada, chamava-se a dieta do Dr. Atkins. Eu tenho até este livro, porque na época a aluna... Olha eu de costas, tudo bem? Só um instante para eu poder achar o livro. Nesta época a aluna me deu de presente o livro, e eu estou tentando encontrá-lo aqui para mostrar... Não. Achei. Sumi da tela, voltei. Aqui está o livro. Acho que esse livro traz não sei se o criador, né, mas a pessoa que formalizou, que escreveu sobre, Dr. Robert C. Atkins. É antigo, é muito antigo. Esse livro é muito antigo, na época, uns 12 anos atrás aproximadamente. A aluna que eu pedi, eu disse, ela se conhece, tem o livro dele, ela disse, eu posso conseguir em sebo, e eu gostaria muito de conhecer, porque na época eu não conhecia em detalhes. Enfim, ela conseguiu o livro em sebo na época para mim e me deu de presente, por isso é que eu tenho ele aqui até hoje, para que eu pudesse conhecer. Sinceramente, até aquele momento eu não conhecia com detalhes. E esta semana, na verdade, ontem, uma pessoa me procurou, está sendo acompanhada por um nutricionista e não consegue, ela diz que a ingesta é tão alta, a ingesta prescrita por ele de proteína animal é tão alta que ela não está conseguindo bater a meta. Então ela me disse, Maria Nilde, eu estou fazendo reeducação alimentar, mas não estou dando conta, porque eu não consigo bater a meta de proteína animal. E aí a pergunta dela, e acho que a pergunta aqui é, Maria Nilde, você recomenda esse tipo de
vou colocar entre aspas, reeducação alimentar? E a minha resposta é não. Não, isso para mim não é reeducação alimentar. Mas ok. Maria Nilde, você discorda completamente desse tipo de prática? Também não. E aí eu vou explicar. Por isso que eu estou trazendo aqui na live, aqui na aula, para explicar que não, eu não discordo completamente, mas eu não recomendo. Na Ânima Mentoria, nunca vai haver, nunca houve a recomendação para o aumento da ingesta de proteína animal. Contudo, existem situações em que eu considero que pode ser aceitável. No caso, não fui eu que prescrevi, aliás, eu não prescrevo dieta, mas não foi eu que orientei, e aquela pessoa não está sendo acompanhada por mim, ela me conhece, e aí ela me abordou querendo saber, porque ela não está dando conta de bater a meta de proteína animal. Então eu vou explicar primeiro por que eu considero que em algumas situações esse tipo de prática pode ser benéfica. Em algumas situações sim, e no meu entendimento, por curto período. Se a pessoa é obesa, e é o caso dela, a pessoa está tratando de excesso de peso, não é uma obesidade mórbida não, mas tem já um nível de obesidade. Há uma dificuldade muito grande e a prática na medicina tradicional é cortar alimentos, cortar calorias, esse tipo de coisa, com as quais eu também não concordo, eu não recomendo. E estas pessoas sofrem muito com essa prática de reduzir alimentos, de cortar calorias, de tirar certos alimentos. Como recentemente eu fiz uma live aqui sobre um exemplo de uma aluna minha que estava desistiu da musculação, porque a médica suspendeu, disse que não era adequado, e aí estava sofrendo muito com a dieta que foi prescrita também por uma nutricionista da medicina tradicional, eu chamo assim, né? Porque tirou todos os alimentos que ela gostava, enfim. E aí a pessoa considerava que estava passando fome. Eu não vou repetir aqui, se você tiver curiosidade para saber mais sobre isso, tá aqui, tá disponível no Instagram e também no YouTube. É só acessar aí nos vídeos, uma live ao vivo que estou falando sobre isso, no título você vai entender lá. Por que eu considero que às vezes, por curto período, pode ser benéfica? Sim. Porque como a proteína animal é de difícil administração para a nossa biologia, falando em português mais popular, é de difícil digestão, a sensação de saciedade dura mais. A sensação de saciedade de quem acabou de fazer uma refeição com uma grande porção de proteína animal vai ser bem mais duradoura. O que, neste caso, vai evitar que a pessoa sofra, como aquela minha aluna estava sofrendo, por considerar que estava passando fome. Que como a nutricionista dela tirou muitos alimentos que ela gostava, ela não estava passando fome, na verdade, ela ainda estava comendo muito. Mas ela estava passando vontade. E a sensação é de que ela estava com fome. É tudo mental. São as emoções dela. É a falta de comer os alimentos que gosta, de agradar o paladar e de atender as papilas gustativas e de sentir a emoção daquele prazer pelo sabor dos alimentos, que faz a pessoa ter a sensação de que estava passando fome. Ela não estava. Ela estava passando vontade. Contudo, a pessoa que ingere, mesmo que tenha sido retirado dela alguns alimentos, mesmo que ela gostasse desses alimentos, e aumentou a ingesta de proteína animal, ela dificilmente vai ter a sensação de fome ou vai demorar mais para ter. Porque a proteína animal é de difícil digestão, é de difícil administração pela nossa biologia. Aliás, há uma linha de estudos científicos que deixa claro que a biologia humana, a máquina humana, não é aparelhada para administrar proteína animal. Eu sei que isso pode parecer exagero, eu sei que pode parecer difícil de entender para algumas pessoas, mas existem linhas de estudo que apontam não, na verdade, atestam, que afirmam que a nossa biologia, o nosso estômago, o nosso aparelho, não é capacitado, não é habilitado para administrar proteína animal. E a dificuldade ainda é maior quando se trata de carne vermelha.
Por isso, exatamente essa é a razão pela qual a pessoa vai demorar, vai ter um intervalo maior para sentir fome. Porque toda a biologia dela está administrando aquela porção de proteína animal. Enquanto que alguns vegetais é muito rápida, a nossa natureza, vindo da natureza, os alimentos vegetais, a maioria deles. Todos são muito mais suaves a administração, mas a maioria deles é tão rápido, tão mais fácil. O gasto energético é tão menor que algumas pessoas que não estão habituadas comem um vegetal e é como se não tivessem comido nada. Nem passa pela sensação. Uma colega minha de trabalho recentemente me disse isso. Estávamos trabalhando e, enfim, eram já várias horas de trabalho e ela estava com fome. Ela disse, nossa, estou com muita fome. E havia maçã disponível no ambiente. Eu disse, come maçã. E eu já estava pegando uma maçã para comer. Ela disse, se eu comer uma maçã vai aumentar a minha fome. É como se ativasse algum hormônio, alguma coisa que aumentasse a fome nela. E aí eu disse, que coisa estranha, pois eu vou comer uma maçã, ou duas, eram maçãs pequenas, e eu vou saciar a fome que estou. Por quê? Porque a biologia dela está acostumada, está habituada a administrar alimentos mais difíceis. E ela só tem a sensação de saciedade, ou talvez até, não estou supondo, eu estou sugerindo que talvez a produção de leptina dela não seja acionada, a menos que ela consuma um alimento de difícil digestão. Porque leptina e grelina são os hormônios que sinalizam saciedade e fome. Se não produz a leptina, depois que a pessoa come ou durante a refeição, ela vai continuar com fome. E nas pessoas obesas é comum desregular a produção de grelina e leptina. Nem era para entrar nesse mérito, só estou explicando aqui o que acontece biologicamente para a pessoa ter a sensação de que ainda está com fome. Então, na situação da pessoa obesa, só para esclarecer aqui o porquê que eu considero que pode ser benéfica, entre aspas, que pode ajudar na situação da pessoa obesa, que está drasticamente adotando uma mudança para emagrecer e no início do processo, para reduzir o sofrimento dela e evitar que aconteça, como acontece com muita gente, que é desistir. Se frustrar em pouco tempo, porque fome é dor, fome é sofrimento. Se a pessoa tem a sensação de fome, se a leptina dela não está sendo produzida, ou seja por qual razão for, ela se mantém com a sensação de que está com fome mesmo depois de comer, é fato que ela vai desistir rapidamente dessa empreitada. E no caso das pessoas que recebem a prescrição de uma alta ingesta de proteína animal, é incomum que isso aconteça. É muito mais comum a pessoa pular até a refeição, como é o caso dessa que conversou comigo ontem. Ela falou, não estou nem conseguindo fazer todas as refeições recomendadas, porque eu não sinto fome. O que aconteceu? Ela também me explicou que ela reduziu e até quase que tirou completamente aquela mania de comer várias vezes, comer de tudo, sanduíches e diversas coisas, e está seguindo a dieta prescrita pelo nutricionista dela, e nesta dieta tem um alto volume de proteína animal. Então ela, embora não consiga bater a meta pedida por ele, ainda assim ela está, na próxima refeição ela ainda não está com fome. Dessa maneira é muito mais fácil no início, eu já vou explicar por quê, para evitar sofrimento, aumentar o sofrimento da pessoa e evitar que ela desista antes sequer de receber os benefícios, antes sequer de começar a ter benefícios, de começar a perder peso, literalmente, de começar a ter mais energia, especialmente energia física. E Maria Nilde, por que mesmo assim você não recomenda? Eu não recomendo porque na Anima Mentoria eu uso outras ferramentas. São ferramentas mais seguras, porque o excesso de proteína
consumida por qualquer pessoa humana por longo prazo, tende a causar outras doenças, outros malefícios à saúde, já que, como eu disse, a máquina humana tem dificuldade para administrar proteína animal, especialmente em excesso. Vai causar outros problemas de saúde a longo prazo. É por isso que eu não recomendo, e é também por isso que eu disse. Eu considero que pode ser benéfica, pode ajudar, eu não vou dizer benéfica, esquece a palavra benéfica. Eu considero que pode ajudar por um curto período no início da empreitada de emagrecimento, especialmente para pessoas obesas. Quando uma pessoa está disposta a começar um programa para emagrecer, pode ser útil. Já retirei a palavra benéfico. Pode ser útil por curto período de tempo. Porque certamente, se essa pessoa se mantiver ingerindo um alto volume de proteína animal, outras doenças irão aparecer, e doenças tão graves quanto a obesidade. Porque a máquina vai falhar, vão surgir outras questões, acredite, e muito graves, porque a nossa biologia não dá conta. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam parar de consumir carne de jeito nenhum, proteína animal, não é nada disso. Ocorre que uma quantidade adequada para cada pessoa, porque existe um peso corporal, um volume corporal, seja por altura, enfim, uma série de questões fazem com que eu, Maria Nilde, tenha necessidade, se eu consumisse proteína animal bem menor do que uma pessoa de 1,90 m, eu tenho 56 quilos, 57, faz tempo que eu não me peso, mas vamos colocar em 56, talvez 55. Uma pessoa de 1,90 m que tem 80 quilos, certamente ela tem não é nem necessidade, ela tem uma capacidade de administração de proteína animal maior do que a minha. Portanto, neste caso, existe uma quantidade que não é que é totalmente segura, mas oferece menos risco à saúde. Uma quantidade pequena. Porque com certeza as pessoas... Boa noite, tudo bem, minha linda? Que bom te ter você aqui. Uau, é uma honra. Então, com relação à proteína animal, eu não recomendo o excesso. Contudo, consumo normal, quantidade pequena que todo mundo está acostumado, por mim está tudo certo. Na minha mentoria, o que eu recomendo? Alimentos ricos em nutrientes. A primeira coisa que a pessoa com excesso de peso e que está tratando disso, ou mesmo em nível de obesidade mórbida, a recomendação é: não tire nada, mas inclua alimentos ricamente nutritivos. É por isso que eu não recomendo o alto consumo de proteína animal. Na Anima Mentoria nós temos outras ferramentas que são seguras, que são totalmente seguras e que jamais vão agravar a saúde da pessoa, nem hoje, nem em tempo algum. Alimentos vegetais, frescos e orgânicos é ótimo. Orgânicos, em tempo algum, vão prejudicar a saúde de nenhuma pessoa. E ontem, nessa mesma conversa com essa moça que acabou de receber uma prescrição para aumentar muito a ingesta de proteína animal, que nem a tal ponto que não está nem dando conta de bater a meta, uma outra, que também está tratando a obesidade, era na mesma reunião, me disse, porque sabe que eu sou vegetariana, o vegetarianismo, a prática de não comer proteína animal, não pode prejudicar a tua saúde a longo prazo? Olha só o pensamento. Por quê? Há uma crença popular de muito tempo, especialmente reforçada pela medicina tradicional, de que se a pessoa não comer proteína animal, pode ter risco para a saúde. Quando as minhas filhas se tornaram vegetarianas, que foi antes de mim, na família foi o maior burburinho por esse tipo de medo. Então eu repeti para aquela pessoa: olha, se uma pessoa, considerando que até alface tem proteína, claro que é baixa a quantidade de proteína no alface, mas só estou dando um exemplo bem que as pessoas nem sabem. Porque parece que a alface não tem nada, mas tem, até na alface tem proteína.
Ah, é baixa a quantidade de proteína na alface? É sim, mas diversos outros vegetais também têm. As leguminosas todas são ricas em proteínas. Diversas folhas verdes escuras também proteínas. Diversos outros alimentos vegetais. Então eu respondi para aquela pessoa, para aquelas duas mulheres da reunião, que se uma pessoa se alimenta basicamente de vegetais frescos e orgânicos, que são produtos, são alimentos vindos da natureza, e nós, pessoas humanas, somos feitas de natureza, é como se fosse os mesmos produtos. A nossa biologia identifica facilmente, administra facilmente e aproveita os nutrientes muito mais facilmente. Isso significa que eu estou aqui fazendo uma campanha para todo mundo se tornar vegetariana? Vou dizer de novo, não estou. Só estou dizendo que não há risco nenhum. E é claro que a pessoa pensa em substituição. Como é que você substitui, Maria Nilde? E eu falo, eu como vegetais de toda a natureza, inclusive leguminosas, quase que diariamente. E castanhas. Você que me acompanha sabe, eu estou sempre publicando alguma coisa. No final de semana passado, no sábado, eu fiz um vídeo breve. Eu tinha acabado de fazer compras de castanhas, de aveia, diversas castanhas, do que mais? Sei lá, acho que flor de sal, enfim, uma série de coisas, agora eu esqueci. Mas eu publiquei, coloquei nos meus stories lá para as pessoas saberem o que é que eu como no meu dia a dia. E por que que eu tenho essa saúde tão elevada e por que que eu me tornei mentora em saúde com ênfase no combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Porque eu tenho esse conhecimento de estudar dos livros, dos cursos, da faculdade, da pós-graduação, de inúmeros cursos, mais de uma centena de cursos, de muitos livros que leio, de continuar estudando diariamente e fazendo cursos. Acabei de comprar um curso que vai durar 1 ano também. Nesse curso vem acompanhado vários encontros presenciais, exatamente para me manter atualizada. Por isso que eu posso ser mentora em saúde. Por isso que eu posso mentorar pessoas que podem combater, que querem combater doenças crônicas. Por isso que eu posso garantir para você, também pelas minhas práticas e das minhas alunas e alunos, que não, uma pessoa que deixou de consumir proteína animal e se tem uma alimentação balanceada e diversa, eu não gosto nem da palavra balanceada, diversa, em vegetais diversos, ela não tem nenhum risco de prejudicar a saúde. Muito pelo contrário. O que está causando prejuízo à saúde das pessoas são os ultraprocessados e o excesso de proteína animal. Uma das doenças que mais surge nos homens, e estes, principalmente no Brasil, consomem mais proteína animal comumente, eu não estou falando daquela pessoa que tem uma dieta, normalmente no dia a dia, do que as mulheres, é a esteatose hepática, que é um sinal claro de alto consumo de ultraprocessados e de proteína animal. E por que eu já disse anteriormente também, vou repetir, e por que é mais comum as mulheres, mais comum, digo, observando a idade cronológica, tá? É mais comum que as primeiras doenças crônicas não transmissíveis a surgirem nos homens são a hipertensão e ou esteatose hepática, e nas mulheres são o excesso de peso e ou o diabetes tipo 2. Por quê? Mulheres tendem a comer mais, a consumir no dia a dia, nas celebrações, nas festas, doces e massas, e homens tendem a consumir mais, mesmo aqueles que gostam de massa por cultura familiar, ou seja o que for, também massas, mas com proteína, e muita proteína animal. Então, isso é muito claro, é sobre a ingesta sim. Então, só para recapitular aqui o que eu trouxe, é sobre se eu recomendo ou não o alto consumo de proteína animal, e não recomendo. Na Anima Mentoria ninguém recebe essa recomendação. E qual a ferramenta que eu mais uso, e já entreguei aqui várias vezes, estou repetindo agora, para quem precisa combater o excesso de peso e ou a obesidade e está na Anima Mentoria comigo?
Aumente imediatamente a ingesta de alimentos ricos em nutrientes. Alimentos esses, de preferência, vegetais frescos e orgânicos. Ponto. Não tem erro. Esta pessoa vai combater a obesidade aumentando a saúde dela desde o primeiro dia, sem aumentar o sofrimento, sem ter que se privar de nenhum alimento que gosta, que ama, nada disso. E por que eu não recomendo a alta ingesta de proteína animal, como eu já disse aqui? Porque se esta prática for duradoura, outras doenças gravíssimas irão surgir nesta pessoa, na biologia dessa pessoa. Não tem como evitar. Vou repetir também, a máquina humana, segundo diversos estudos científicos, uma linha de estudo interessante e confiável sim, não é capacitada para administrar alto volume de proteína animal. Por isso, inclusive as nutricionistas, mesmo as mais antigas, recomendavam um bifinho do tamanho da palma da mão. Um bife do tamanho da palma da mão, nem a dos dedos nem nada. Porque a proteína animal é muito difícil de administrar. Isso acarreta grande dificuldade para as pessoas, para a nossa biologia, para o nosso processo digestivo. Então, não estou aqui fazendo nenhum tipo de campanha, nem sugerindo que as pessoas todas se tornem veganas ou vegetarianas, não é nada disso. Eu sei que isso ainda não é possível, eu sei que muita gente não consegue e também não é necessário para ter saúde. Ponto. Eu acho que o ponto aqui é esse. Não é necessário para ter saúde que você se torne vegano ou vegetariana. Muito pelo contrário. Existem pessoas veganas e vegetarianas que têm a saúde tão defasada quanto pessoas que comem carne. Não é sobre isso, não é sobre veganismo e vegetarianismo. É sobre conhecer os alimentos que promovem e resgatam a tua saúde. E isso não significa só ser vegetariano ou vegano. Quando a pessoa é vegetariana e ou vegana, ela está dizendo que não come, ela não está dizendo que come. A maior questão é sobre alimentos ultraprocessados. Esta é a maior questão, mas existem outras diversas. E na mentoria, qual é a primeira recomendação? Vou repetir, acabei de falar, mas vou explicar melhor. A primeira recomendação para a maioria das pessoas, não é só para a pessoa que está enfrentando excesso de peso ou obesidade, porque muito tem a ver com ingesta, mas especialmente no caso de excesso de peso e obesidade, aumente a ingesta de alimentos ricos em nutrientes. Esta ingesta mais rica, ela vai fortalecer o seu sistema físico, vai aumentar a sua energia física, mental e emocional. Com isto, vai favorecer a perda de peso. Mesmo que a pessoa, eu já como uma quantidade todos os dias, eu vou aumentar? Sim, você vai aumentar, você vai incluir alimentos diferentes. Conforme você se acostumar com aqueles alimentos e começar a sentir mais energia física, mental e emocional, você vai começar a ter facilidade para aplicar as outras ferramentas, como o mapa da ingesta semanal, por exemplo. Você vai ter uma facilidade maior de raciocínio, de entendimento, de controle das emoções. Então, a partir daí, utilizando o mapa da ingesta semanal, você vai conseguir identificar ou alimentos que você consome excessivamente, e identificar se são excessivos, se você pode reduzir ou até se abster deles, ou até alimentos que talvez você não gosta tanto e que não vê necessidade e possa retirar ou reduzir também. Com um discernimento maior, com uma energia mental e emocional maior, com uma energia física maior. Não são só essas ferramentas, mas como eu estou falando de obesidade, de tratamento da obesidade, é esta a ferramenta, a primeira orientação. Aumente a ingesta. A pessoa geralmente não conhece, não sabe quais são. E aí a gente vai tratar cada caso individualmente. Por quê? Por causa das preferências, por causa do que é palatável para a pessoa, por causa do acesso.
A depender da região onde a pessoa se encontra, nem sempre ela vai ter acesso ao alimento da região onde eu me encontro. Então, levando em consideração o acesso da pessoa, o conhecimento dela, os alimentos que ela consegue aceitar, as preferências, as doenças que esteja enfrentando, que alguns alimentos podem favorecer ou dificultar. Então, considerando tudo isso, e aí é mais sobre diretamente já dentro da ânima, porque não dá para falar individualmente de cada pessoa, isso é sobre individualidade biológica. E para falar nós precisamos conhecer os exames, os gostos, a região onde vive, a individualidade biológica como um todo. Essa pessoa vai trazer, então a gente vai identificar, dentro de tudo isso, inclusive das preferências dela, quais são os alimentos que vão favorecer mais a recuperação dela. E o afastamento, a preparação da biologia para que a saúde possa começar a se desenvolver, crescer e permanecer, como também afastar-se. Uma vez que essa pessoa começa a fortalecer a sua biologia, a sua imunidade, que nome você queira dar, ela começa a se afastar cada vez mais das doenças crônicas, naturalmente e sem sofrimento, sem aumentar o sofrimento da pessoa. Eu gosto de bater nessa tecla. Sem, em momento algum, aumentar o sofrimento da pessoa. É conhecendo mais essas pessoas. É conhecendo a situação de cada uma. É assim que nós fazemos na Ânima Mentoria. Que sim, acontece em grupo, mas cada pessoa tem a possibilidade de trazer as suas questões, os seus exames, as suas dificuldades, as suas preferências, os seus acessos, aquilo que está disponível na região dela e no momento dela. Tudo isso é levado em consideração para poder colocar, né, utilizar a palavra individualidade biológica que nós precisamos conhecer. E assim nós vamos conseguindo ajudar as pessoas a se transformarem, saírem de pessoas que estão enfrentando doenças crônicas graves, se transformarem de doentes crônicos graves para pessoas totalmente saudáveis. Sim, geralmente quando a pessoa sai da Ânima Mentoria, quando ela decide sair, e geralmente isso não acontece em um ciclo só, cada ciclo da Ânima Mentoria dura 4 meses. Então a pessoa que adquire a Ânima Mentoria, ela vai ter 4 meses de acompanhamento. Encontros semanais, ao vivo, comigo, onde ela tem a oportunidade de trazer todas as suas questões. Os encontros duram no mínimo 1h30, geralmente um pouco mais, semanais. Toda semana está ali comigo ao vivo numa plataforma digital, trazendo com riqueza de detalhes todas as suas questões. E eu, e também as outras pessoas que me ajudam com esse trabalho, entregando os conhecimentos mais atualizados e testados de eficácia comprovada, embasados na ciência, todos com base na ciência, mas todos já foram testados em eficácia comprovada. Tanto por mim, pelos meus alunos, quanto por outras pessoas, que muita gente trabalha com promoção de saúde. E ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis. Por isso eu estou falando aqui de individualidade biológica, de região, de doenças que a pessoa enfrenta, de questões do paladar, de preferências, de tudo que envolve a vida de cada pessoa. Na Ânima Mentoria, tudo isso é cuidado, tudo isso é trabalhado para que a pessoa supere a doença crônica ou as doenças crônicas não transmissíveis que esteja enfrentando, sem de forma nenhuma aumentar o seu sofrimento. Muito pelo contrário, desde o início ela já começa a aumentar a sua energia física, mental e emocional, a ponto de seguir no processo com suavidade, com tranquilidade e de uma maneira simples. Como eu digo, se torna muito simples. Não é fácil, porque é necessário que a pessoa assuma a implementação de mudanças. Ela vai receber muitos conhecimentos e ferramentas que até então não tem acesso. Ela vai precisar implementar muitas mudanças. Por isso a palavra fácil não cabe aqui. Mas simples, sim. A palavra simples cabe muito bem. É perfeita para o que acontece na Ânima Mentoria. Então, Maria Nilde, como é que eu faço para entrar para a Ânima Mentoria? Simples.
Para você que está aqui no Instagram, clica no link da minha bio e em seguida no botão Anima Mentoria. Se você estiver no YouTube ou em outra plataforma digital, clica no link disponível na descrição deste vídeo. Em ambas as situações, você vai direto para uma aplicação. Responde a aplicação, nós vamos acessar as suas respostas, vamos entrar em contato com você e se identificarmos que você é uma pessoa implementadora, que você tende a colocar em prática os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas de eficácia comprovada e adaptáveis, ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada. Se você demonstra uma tendência a colocar tudo isso em prática, ou pelo menos parte disso, nós vamos dizer, ok, fulano, fulana, aqui está o link de compra, pode vir para a Anima Mentoria. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Anima Mentoria é um produto vendido e o valor é de apenas R$ 4.997 no total, para você ter 4 meses de acompanhamento com encontros ao vivo e semanal, mais acesso ao meu WhatsApp e um grupo onde você estará junto com o mesmo grupo que está na Anima Mentoria com você. É uma comunidade onde você compartilha os teus resultados, as tuas facilidades, aquilo que está dando certo e também as dificuldades para que a galera possa te ajudar, como também eu própria, respondendo diariamente e as pessoas que me ajudam com esse trabalho também. Então, todas as perguntas são respondidas em, no máximo, um dia. Além disso, o que mais tem a Anima Mentoria? Ao final dos 4 meses, nós temos um encontro presencial. Ficamos um dia inteiro juntos, onde teremos práticas saudáveis durante todo aquele dia. Todo tipo de prática. Tudo isso por apenas R$ 4.997. E você vai chegar ao final desses 4 meses com a tua saúde transformada. A doença crônica, você já terá condições total de se afastar cada vez mais dela. E ela já estará com certeza, se não totalmente resolvida em você, mas você já terá superado com certeza grande parte e já terá conhecimentos e ferramentas para garantir que ela jamais voltará para a tua vida, seja ela qual for. Contudo, acontece de algumas pessoas responderem a aplicação e não preencherem os pré-requisitos que nos ajuda a identificá-la como uma pessoa implementadora. Se identificarmos, ou não é uma identificação, identificação de uma predisposição à procrastinação, a não implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe, nós vamos aconselhar de maneira diferente esta pessoa. Nós vamos dizer, fulano, talvez este não seja o seu momento. O que acha de esperar um pouco mais e continuar me acompanhando aqui no gratuito, que eu toda terça e quinta entrego ferramentas gratuitas e eficazes e conhecimentos da mesma natureza, do mesmo tipo que é entregue na Anima Mentoria. Começa a implementar, tenta colocar em prática e daqui a algum tempo, quando você se sentir mais preparada, mais preparado, aplica novamente. E por que nós fazemos isto? Para evitar que você que está aí do outro lado, que já está sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, faça um investimento de dinheiro e tempo e não obtenha resultado. Como eu disse, o nosso trabalho não é para aumentar o sofrimento de ninguém. O nosso trabalho é para já começar desde o início, reduzindo o sofrimento e garantindo que a pessoa obtenha êxito com as ferramentas e os conhecimentos que ela vai receber, com a nossa ajuda, com o nosso acompanhamento. Contudo, a pessoa que tende a procrastinar, que tende a não colocar em prática, não importa o que entreguemos a ela precisa ainda superar essa característica. E uma forma de superar é acompanhando-me aqui ao vivo e implementando, colocando em prática esses conhecimentos embasados na ciência e estas ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada que eu entrego toda terça e quinta aqui gratuitamente. E também diariamente nos vídeos mais curtos, nos textos e em tudo que eu publico. Ok? Então se você está pronto, clica no link da minha bio no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria, ou se estiver no YouTube ou em outra plataforma, como Facebook, Threads, TikTok ou qualquer outra, clica no link na descrição deste vídeo
e responde à aplicação. Aguardo o nosso contato, que brevemente, possivelmente, você será convidado para vir para a Anima Mentoria. E aí é só fazer a compra e começar a se afastar de vez das doenças crônicas não transmissíveis. Eu encerro esta live por aqui, te convidando a voltar na quinta-feira, às 19h30, se o trânsito da minha região permitir. Quando ele não permitir, entre 19h30 e 20 horas eu entro ao vivo, te trazendo de novo conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para que você utilize no teu dia a dia, aí na tua vida, onde quer que você esteja, para combater toda e qualquer doença crônica não transmissível ou para promover a tua saúde e levá-la a níveis nunca imaginados. Um beijo grande e até quinta.